Olá, meu nome é Cláudia, sou doutoranda da PUC São Paulo, faço meu doutorado sob supervisão do professor Tony Beber Sardinha no LAEL, Departamento de Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o uso da língua, a variação da língua, né? Nós usamos a língua todos os dias, então ela é viva. E para cada um de nós, a gente modifica ela um pouquinho. Essa modificação nós chamamos de variação. E ela é comum a todas as línguas. Uma língua que não varia, ela está morta. Por exemplo, o latim está morto. Então, não sofre nenhuma variação ao longo do tempo. Agora, o português, o inglês, o francês, o espanhol, todas as línguas que as pessoas usam diariamente, elas vão se modificando um pouquinho ao longo do tempo. Essa variação, ela ocorre em todos os contextos em que a gente se encontra. Por exemplo, a maneira com que eu falo com os meus amigos não é a mesma maneira com que eu me dirijo a um juiz no tribunal, por exemplo. Uma letra de música, ela contém características que não são as mesmas que eu encontro, as mesmas características linguísticas que estão presentes numa tese de doutorado, por exemplo. Só que essa variação, ela não é infinita e nem ao acaso. Ela é padronizada e ela está ligada a determinados parâmetros que nós chamamos de dimensão. E o que eu estudo no LAEL exatamente é isso, essas dimensões de variação linguística. Mas como que é feito esse estudo? Bom, para começar, dentro da linguística aplicada, tem uma área que a gente chama de linguística de corpos. E uma das ramificações da linguística de corpos é justamente o estudo da variação linguística nos textos. Porque corpus vem a ser um conjunto de textos. E esse conjunto de textos que a gente acaba usando para estudar essa variação. Só que esse conjunto de texto ele tem que ser o mais próximo possível da população a que eu estou me dedicando. Por exemplo, eu trabalho com letras de músicas e para minha amostra da minha população letras de música ser mais fiel possível aos parâmetros que eu quero estudar, ela deve ser bem representativa. Por exemplo, eu não posso pegar duas letras de música dos Beatles, fazer minha análise linguística e assumir que os resultados dessa análise sejam a linguagem dos Beatles. Eu não posso falar que com a análise de duas músicas eu estou representando a análise linguística, a linguagem que os Beatles usavam. Não, porque a população das letras de músicas dos Beatles é muito maior do que só duas, né? Porém, se eu estou estudando os discursos dos presidentes brasileiros, o discurso de posse dos presidentes, e se eu pego, por exemplo, o discurso do presidente Figueiredo, que só tomou posse uma vez, esse único texto, ele é representativo da população que eu quero estudar. E todos os textos que eu me proponho a estudar, sejam eles falados ou escritos, eles têm uma marca. E essa marca, porque cada texto é único, e ele é multidimensional, ele não tem só uma dimensão. É como se ele fosse um cubo, só que com vários lados. E porque ele pode ter 3, 10, 15, sei lá, 4, 5 dimensões. E para cada lado que eu olho desse cubo, para cada lado que eu olho desse texto, uma característica linguística é mais saliente. Por exemplo, a música Ainda Bem, da Marisa Monte, a gente pode falar que ela é oralizada, parece que ela está conversando com o ouvinte, ela é não instrucional, em nenhum momento ela fala para o ouvinte fazer algo, e ela é orientada para o passado, porque ela está relatando uma história dos fatos que aconteceram com ela no passado. Então, essas três características tornam ela única, e isso é um estudo multidimensional. Só que essa é só uma pequena amostrinha do que a gente pode fazer com a análise multidimensional, que é essa análise justamente dessas características, e o que a linguística de corpos nos proporciona dentro da linguística aplicada. Se você quiser saber mais um pouquinho sobre tudo isso que a gente está conversando, venha para o LAEL.